Na sexta-feira, um intenso ataque contra a capital do Líbano atingiu um conjunto residencial que, segundo o exército israelense, encobriu uma unidade do Hezbollah. O alvo era o líder do grupo, Hassan Nasrallah. Na fronteira entre os dois países, o posicionamento das tropas sugere uma invasão por terra, como explica o pesquisador Ricardo Cabral, responsável pelo canal História Militar em Debate. A questão inicial é como é que vai se desenvolver a operação. Bem, inicialmente nós estamos vendo o bombardeio, né? E aí você veja que foi feito o reconhecimento e os israelenses estão batendo ponto por ponto. Eles já identificaram que, por exemplo, as casas elas podem ser usadas como casamatas, né? Como bunkers, como depósitos, como áreas de concentração, ou então até mesmo entrada de túneis, onde os militantes podem se esconder para que seja feito o ataque. Então, Israel fez esse levantamento do terreno, claro que ele não é completo, né? Ele não é completo. Então, o bombardeio nessa fase é para você destruir o máximo dessas instalações, né? Para que possibilite a entrada das unidades mecanizadas, né? Junto para fazer esse reconhecimento mais no terreno, que aí não tem jeito, tem que ser tropa no terreno mesmo, entrando fase por fase, e esse bombardeio ele é contínuo. Normalmente a infantaria vai pedir muito apoio de fogo, porque às vezes ela fica em situações difíceis. Como vai reagir o Hezbollah? O Hezbollah não vai sair em campo. Ele não vai colocar a sua artilharia, ele tem artilharia, tem blindados, ele não vai fazer isso. Porque se ele sair em campo, ele vai ser destruído, ele não tem defesa aérea, ele não tem aviação para se contrapor aos israelenses. Então ele deve fazer uma luta de guerrilhas com esquadrões, né, de 12 homens, 24 homens, mas atuando principalmente em pequenos grupos, pequenas esquadras, né, de 4, 5, às vezes 6 homens. Qual o objetivo? Preparar armadilhas com dispositivos improvisados, muita emboscada. Israel não vai ter sossego, eles vão fazer muitos ataques tentando infiltrar nas tropas israelenses, principalmente para cortar a logística, cortar as linhas de comunicação, a logística, e também para inquietar os soldados. Agora lembro, né, que o Hezbollah não é o Hamas. O Hezbollah tem muito míssil anticarro, muito míssil antiaéreo, é uma tropa treinada, combateram o ISIS lá por 10 anos, são experientes, armados, foram treinados, grande parte deles treinados pela força Quds, pelos exércitos sírio e pelos russos. Eles não são o Hamas, eles estão num nível muito mais elevado, talvez em termos militares seja o maior desafio de Israel depois da guerra do Yom Kippur. É claro que a gente está falando ainda no campo da especulação, das hipóteses, mas a ilustração feita pelo professor Ricardo Cabral, do canal no YouTube História Militar em Debate, exemplifica o que muito provavelmente já é essa manobra militar do exército israelense, que na parte ainda israelense, na fronteira com o Líbano, tem uma grande fileira de tanques blindados e depois a infantaria atrás, como explicou o professor Cabral. Agora eu trouxe outro professor aqui, o Porfírio, Danilo Porfírio, que está sempre aqui conosco. Satisfação. É um grande estudioso da região. Agora eu quero traduzir junto com o Porfírio aqui num mapa exatamente o que o professor Cabral falava aí em vídeo com a gente. Vamos olhar? Porfírio, essa aqui, esse salpicado, né? Perdão pelo termo jocoso, mas é o que está acontecendo. Isso aqui, entre 23, 24, 25, a gente já avançou para o final de semana. Obviamente, houve mais bombardeios, inclusive aqui nos arredores da capital Beirute, visando um dos QGs, um dos quartéis generais do Hezbollah. Mas a gente entende, como o professor Cabral falava, um intenso bombardeio no sul para a nivelação de terreno, deixar isso aqui plano, tirar as casamatas, a expressão que ele usa, onde se escondem provavelmente os militantes do Hezbollah, e o avanço agora do bombardeio mais para o norte a leste. Olhando para isso aqui, você que é um grande conhecedor da história da região, o que te remete, Porfírio? Bom, primeiramente, as duas grandes invasões em 2006 em 1982. Nós estamos vendo aqui, não é, Favale, que as regiões que estão sendo bombardeadas são as regiões onde apresenta realmente concentração populacional. Perfeito. Inclusive essa região de Baalbek aqui, que é uma região muito importante, também muito considerada.
E nós temos que lembrar que essa região é uma região estratégica da ação do Hezbollah contra Israel, por meio dos bombardeios, por meio de drones e mísseis. Que saem daqui do sul do Líbano para o norte de Israel. Isso. O que nós temos também que perceber? O governo israelense, por meio das retóricas apresentadas, Favale, por Netanyahu, demonstram que o intuito é sanear erros do passado. Como ele mesmo falou, né? Mais de uma vez. Sanear erros do passado. Não era necessário desocupar territórios. Não era necessário fazer certos acordos de paz. Era uma crônica da morte anunciada, ou seja, problemas viriam. Então, o que acontece? Vimos novamente, não é? Desde 7 de outubro do ano passado, uma ação incisiva contra o movimento palestino Hamas, e agora voltamos a ver Israel buscando a ocupação do sul do Líbano, coisa que aconteceu em 1982, no início dos anos 90, inclusive na transição dos anos 80 para os anos 90, houve uma desocupação seguida da pacificação da guerra civil na região, só que nós tivemos, diante desse vácuo, a ocupação do Hezbollah, movimento insurgente xiita, apoiado, braço proxy do arqui-inimigo Irã. Claro. Mudei o mapa para a gente olhar um pouco melhor, falando, prestando atenção no que o professor Cabral falava com a gente em vídeo. Essa área aqui, que eu deixei ela rachurada, né, com essas listras, é o que muito provavelmente será nessa nova ponta de lança, porque o exército de Israel, o porta-voz, o ministro da Defesa, em pronunciamentos diferentes, já disseram que o eixo da guerra mudou de direção, o ponto de gravidade mudou. Então entende-se que saiu da faixa de Gaza e agora foi para o norte, aqui contra o Hezbollah. Esta faixa de terra aqui, ela varia entre 7 a 10 quilômetros da fronteira até esse rio Litani, o que muito provavelmente está nessa fase, como descreveu o professor Cabral, do avanço das tropas para limpeza do terreno. Claro. Agora, Porfírio, não interessa em que guerra a gente olhe, em que fase da história moderna ou contemporânea, a população civil é sempre quem paga o preço mais caro. Eu já estou falando aqui em números ainda arredondados, 100 mil pessoas, pelo menos, já fugiram dessa parte, tentando aí um abrigo mais para a parte norte, que começa também a ser mais intensamente bombardeada. Qual que é, olhando agora para o chão da realidade, Porfírio, por civis, qual que deve ser o primeiro impacto? Lembrando que o Líbano passava já, desde 2020, na explosão do porto, por uma crise política, uma crise financeira, aumento da pobreza, perda do poder de compra da classe média. Com este agravante, o que a gente pode esperar de um futuro próximo do libanês? O Líbano está fadado a ser um Estado tampão e um Estado que nós chamamos, dentro da lógica, vamos dizer, da política internacional, aqui eu falo do Fukuyama, Francis Fukuyama, de um Estado fraco ou de um Estado falido. Nós sabemos que hoje a região do Líbano está dividida em basicamente 3 facções. Perfeito. 3 facções. Uma facção que está ligada ao sunismo, apoiado de uma forma tanto polêmica pela Arábia Saudita. Um setor, né, uma facção ligada ao cristianismo ortodoxo, Favale, local, que aí sim tem certo apoio de Israel. E a terceira parte aqui, que seriam os xiitas representados pelo Hezbollah. Lembrando sempre, o Hezbollah é um movimento de insurgência, mas é um braço armado, mas também é um partido político local. E, obviamente, o Líbano não se recuperou da guerra civil. Não conseguiu a sua reconstrução. Que termina em 1990, Em né? 1990. Além de tudo, como nós aqui percebemos, por ser um Estado fraco, essas facções, à sua maneira,
ditam o destino desse país, desse território. Lembramos que a tal explosão acontecida em Beirute, alegou-se que era um silo que guardava fertilizantes na região, enquanto, na verdade, era um local de guarda de matéria-prima para munição associado ao Hezbollah. Então, a situação do Líbano é uma situação de enfraquecimento e colapso. Porfírio, claro que a gente está vendo, infelizmente, um primeiro capítulo de algo que deve ter muitos desdobramentos. A gente conta com a tua ajuda sempre. Muito obrigado mais uma vez sempre. pela tua presença.